O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os brasileiros costumam pensar que qualquer espirro é sinônimo de gripe. O resfriado não é tão preocupante, mas a gripe não é tão benigna quanto muita gente imagina. No programa de hoje, vamos mostrar as principais diferenças entre essas duas doenças respiratórias tão comuns no nosso dia a dia. O inverno está chegando e com ele o aumento dos casos de gripe e de resfriado. Você sabe quais são as principais diferenças entre essas duas doenças? Eu acho que a gripe é mais forte, né? Derruba mais, fica com sintoma mais forte. A gripe, o resfriado esse tempo de Curitiba, quem mora aqui já está acostumado. Gripe é um estado que a pessoa fica numa doença muito mais forte, né? Muito mais grave. Vai afetar todo o corpo, vai ter uma febre muito mais alta. Resfriado é algo mais corriqueiro, que a gente acaba pegando vários durante o ano. Resfriado é uma coisa bem mais leve, mais tranquila, né? A gripe é mais forte, derruba a gente, joga na cama e coisas piores ainda. O resfriado e a gripe possuem sintomas bem parecidos, mas o primeiro é mais leve, atingindo as áreas superiores. O resfriado são quadros mais leves, que pegam mais que a gente chama da parte superior, né, do nosso trato respiratório, e aí dá coriza, o nariz fica entupido, né, pode dar também um pouquinho de lacrimejamento, mas a febre, quando ocorre, é muito raro, mas é uma febre muito baixa e a evolução é rápida, demora poucos dias. Já a gripe apresenta febre alta e atinge o organismo como um todo. Já é um quadro de congestão maior, ela vem acompanhada de tosse, dor de garganta, dor no corpo, a febre é mais elevada, o mal-estar geral é maior, com dor de cabeça e pode evoluir para uma pneumonia. O resfriado tem menos risco de causar uma complicação grave. Em relação ao resfriado, é raríssimo ele complicar, na verdade não é ele que complica. Ele possibilita as pessoas que têm uma defesa mais baixa que outras doenças se instalem, porque mexe um pouco com o sistema imunológico. Mas ele não provoca um dano como a gripe provoca, que a gripe pode evoluir à morte. Os sintomas do resfriado são muitas vezes confundidos com a rinite. A diferença é que ela atinge somente o nariz e é uma doença alérgica. Rinite é um processo alérgico, é um processo do seu sistema de defesa, que alguma coisa está incomodando, né? Assim como a asma também. Né? Que você tem a rinite, a faringite, que é uma irritação da faringe, mas alérgica, e tem a asma, que também é um processo alérgico. De ordem assim, de grandeza, aí um fica localizado no nariz, outro já pega, né, a garganta, e o outro vai atingir o pulmão. A gripe e o resfriado são causados por tipos de vírus diferentes. A influenza é causada pelo vírus influenza. A gripe tem os rinovírus, que são vírus que ficam mais nessa parte às vezes ela dá uma sinusite, aí entope aqui, né? A pessoa fica com mais dor de cabeça, mas ela sim, é outro vírus, é outro grupo de vírus. Alguns adenovírus fazem os quadros tipo gripe também. Tem vários outros vírus que entram nesses grupos, aspas, dos resfriados. O vírus é transmitido durante o espirro e a tosse. Cobrir a boca quando faz alguma dessas ações evita com que ele se espalhe, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Uma criança, por exemplo, em uma creche, mas a criança escorre o nariz, aí passa a mão na boca, aí vai lá, né, passa e vai dar beijo, aí sim, nessa situação, porque ela está escorrendo ali, está cheia de secreção. E criança, em especial menores de 14 anos, de 12 anos e mais ainda, eles eliminam maior quantidade de vírus do que a gente e por mais tempo. Então, eles são o que a gente chama assim, amplificadores do vírus, que eles estão jogando o vírus aos montes no mundo. Então, a preocupação da gente com as creches é nesse sentido, porque ali a criança é mais promíscua, no sentido assim, não é que seja, né? É que ela não tem preocupação de pegar um brinquedo, pega na boca, uma colher, bota na própria boca, vai botar na boca da outra criança, que eles interagem, faz parte. Assim como o jovem também, ele não tem tanta preocupação, toma um refrigerante, compartilha a lata, compartilha a garrafa, compartilha a copo. A transmissão é um dos principais motivos para que a doença apareça mais no inverno. No inverno, você
está com o seu sistema de defesa mais baixo, a gente tende a beber menos líquido, as nossas secreções ficam mais espessas, né? Então, os vírus e as bactérias que estão ali têm um ambiente mais fácil para eles se multiplicarem, porque não está tão diluído, isso é um fato. As pessoas estão mais próximas umas das outras também, né? O ambiente fica fechado, você vê, aquela sala está toda fechada. O pessoal tem mais dificuldade de abrir janela para arejar o ambiente, então o ar fica mais viciado. Aí as pessoas ligam o aquecedor do carro também, que está cheio, né, de bichinho ali, porque aí você tem ali algumas coisas que vão provocar uma alergia, né, um desconforto, e pode ser uma porta de entrada para o vírus, porque aí baixa a imunidade. Qualquer situação que baixa a sua imunidade é suficiente para uma gripe, para qualquer doença se instalar. E ao contrário do que muitos pensam, o frio e a chuva não influenciam tanto no aparecimento da doença. Se você está com o seu sistema de defesa mais baixo, né, depende da situação emocional que você está, ou pegar a chuva pode até facilitar você pegar a chuva. Se você chega em casa, toma um banho, se seca, acabou o problema. Não é um tempo tão grande, né, de você ficar se molhando. Tomar bebidas geladas é outro mito. O gelado, na realidade, em alguns países, para quem está com infecção de garganta, ele é até bom. Que ele vai diminuir, né, vai fazer assim, quando você está com um local quente, você não bota gelo, é a mesma lógica. Né? Então, o gelado não vai te diminuir a imunidade. Lavar as mãos e utilizar álcool gel também é importante para evitar que o vírus entre no corpo. O maior problema é esse, que você tem essa forma do espirrar, e aí eu jogo secreção aqui, aí você vem e passa a mão, aí ó, vai para o olho, ou às vezes bota na boca. Né? E aí você está comendo de alguma forma, bota na boca, está comendo o vírus. Então, o álcool gel é uma medida interessante das pessoas andarem, por exemplo, no bolso. Além disso, uma boa higiene evita várias doenças. Em 2009, quando o pessoal estava preocupado com essa coisa da gripe, lavava a mão, passava álcool gel, assim, as doenças diarreicas diminuíram, as conjuntivites diminuíram, as meningites diminuíram e as infecções hospitalares diminuíram. Por causa do fato das pessoas estarem preocupadas com isso. Então, infelizmente, abandonaram isso depois, mas deveria ser mantido para a gente manter esse hábito saudável e evitar diminuir doenças. Lógico que a gente vai ter um mundo estéril, mas pelo menos aquilo que a gente pode evitar, é bom evitar, né? As gripes são conhecidas por causar pandemias. A espanhola e a asiática, por exemplo, atingiram o mundo inteiro no século XX. O hábito de desejar saúde quando alguém espirra surgiu durante o episódio espanhol e expressava o voto de que a pessoa não fosse infectada pelo vírus que matou tanta gente. As influenzas, elas que são as maiores causadoras de pandemias no mundo. Nós já tivemos grandes pandemias causadas pela influenza. Por quê? Porque são vírus muito instáveis, eles se modificam rapidamente, né? E eles têm, como eles se multiplicam rápido, na multiplicação, eles não têm o que a gente tem no nosso organismo, da correção do seu material genético. Então, ele sofre falhas e nessas falhas pode nascer uma pessoa nova. Um vírus novo que pode ser um vírus pandêmico. A gripe suína apareceu em 2009, foi pandêmica e por isso assustou tanto. Quando uma doença atinge vários continentes simultaneamente. Ela foi uma pandemia, sim, e foi uma pandemia muito importante. Graças à OMS ter alertado todo mundo e ter estabelecido um sistema de alerta mundial para essas doenças, hoje você consegue saber quase que em tempo real o que está acontecendo nos outros locais. E com isso você consegue estabelecer estratégias, pelo menos, de você diminuir o dano. Hoje, a gripe H1N1 já se tornou comum. Lógico que a gente ainda tem muitas pessoas, como é um vírus que foi introduzido em 2009, diferente do H3N2, que já está circulando desde a década de 60 por aí, com algumas variações, é um vírus que ainda tem pouquíssimas pessoas que não tiveram contato com ele. Então, ele pode fazer doenças mais graves, tá? Mas o H3N2, que é também um vírus da gripe comum, ele também provoca morte. Os sintomas e a transmissão do vírus H1N1 são os mesmos da gripe normal. A grande preocupação da gente também é que, infelizmente, o nosso profissional de saúde não estava atento e não medicou oportunamente com o antiviral, que
acaba com a doença. Não estou fazendo propaganda do antiviral, mas hoje, assim, é um ganho para a gente, porque ele realmente elimina o vírus, ele é específico do vírus. Então, a gente pode salvar a vida dessa pessoa se ela receber o medicamento nas primeiras 48 horas. Não que ela não possa receber depois, mas quanto mais rápido ela receber, maior o benefício que ela terá. A vacina da gripe já conta com a proteção para H1N1. A gente prepara a vacina com os vírus que circularam no passado, mas que pode já ter um outro novo diferente agora, por essa característica dele de se modificar. Mas aí, assim, então a gente protege pelo que é mais frequente. A vacina não evita que o indivíduo pegue a doença. O objetivo de quê? De você reduzir a forma grave da doença. De você dar um fôlego para o organismo daquelas pessoas, que durante o pico do inverno, elas possam ter uma defesa melhor contra aquele agente que está circulando ali. E a gente joga com a sorte. Tomara que seja o mesmo do ano passado que a gente vai ter aqui. A proteção que essa vacina dá não é de 100%. É de cerca de 70%, 60%, varia com faixa etária, né, com a idade da pessoa. Então, ela vai simplesmente assim, vamos deixar o seu organismo assim, não ficar 100% exposto. A vacina da gripe pode ser tomada por qualquer pessoa, mas a campanha de vacinação de graça engloba somente alguns grupos prioritários, como gestantes, idosos, indígenas, pessoas privadas de liberdade, doentes crônicos, profissionais da saúde e crianças menores de 5 anos. Essas pessoas têm mais facilidade em contrair a doença e deixá-la evoluir no organismo. Trouxe minha filha para vacinar e a gente vai se vacinar amanhã, eu e meu marido. Nós já estamos aproveitando e vamos vacinar o Guilherme hoje para dar esse reforço contra a H1N1, que é muito importante. Os nossos extremos, que a gente diz, as crianças e os acima de 60 anos, assim, eles se equivalem no sentido de sistema de defesa. Um já tem um sistema de defesa que já está mais assim, pela idade, ele já não responde tão bem, né? E a criança ainda está com o sistema de defesa se preparando, se organizando para melhor se defender. Ele ainda está em desenvolvimento, né? Lógico que a criança, em comparação ao idoso, ela tem uma resposta mais rápida quando o organismo dela começa a se defender. O idoso tende as doenças a ficarem mais crônicas, mais difíceis, porque, né, o próprio sistema de defesa já não responde também, então ele também tem mais dificuldade de reagir às doenças. As crianças ainda mostram um sistema imunológico ativo, mas os idosos não chegam nem a manifestar a febre. A febre é um alerta para o seu organismo que tem algum corpo estranho ali, que ele precisa reagir, e é um agente infeccioso. Por isso, se tiver febre alta, o ideal é investigar a gripe. A gente recomenda sempre, se a febre está elevada, se você já está com febre há mais de 6 horas e acima de 38 graus, não vá brincar, procure o serviço de saúde. E ao invés de utilizar receitas de família milagrosas ou tomar remédios para diminuir os sintomas, procure o serviço de saúde. Hoje a gente tem um remédio que é para gripe, não é como sintomático, como a gente tinha antes, que é a dor de cabeça, vitamina C. Ele elimina a gripe, tira com a mão quem toma o remédio. E você evita que aquela pessoa evolua para uma doença mais grave. Principalmente se ele é diabético, se está grávida, se é criança, né? Se tem usa remédio constantemente, né? Tem problema renal, cardiopata, ou pressão alta, ou é obeso. Todas essas pessoas, elas têm tendência a tudo complicar nelas. Então, qualquer pessoa, se tem uma gripe hoje, o remédio está de graça, está disponível em todos os postos de saúde. É chato, eu reconheço, tem um posto de saúde para você procurar. Tem em algumas unidades de convênio privado espalhado, quer dizer, qualquer coisa, liga para as secretarias de saúde, eles também orientam onde você pode pegar de uma forma mais fácil. Quer dizer, e você pode evitar de, ou você, ou seu parente, evoluir para uma complicação maior. O resfriado e os diversos tipos de gripe são doenças virais que são transmitidas facilmente, mas podem ser evitadas com medidas simples no dia a dia. Fazer o tratamento correto também impede que a doença evolua para um quadro mais grave. Por isso, fique atento para não pegar uma gripe no próximo inverno. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e na nossa página da internet. Até semana que vem.